Meus irmãos, só mais um último desafio. Nós estamos nos aproximando da Páscoa e nós sempre presenteamos nossas crianças do Ministério Infantil com bombons. Então você que te sentir no teu coração de estar doando bombons, uma caixa de bombom, 10, um container, aquilo que Deus tocar no teu coração, pode trazer aqui para a nossa secretaria ou procurar o pastor Olavo, a pastora Maria, para que a gente possa então montar os kits e presentear as nossas crianças do Ministério Infantil. Amém. Bom dia. É com muita gratidão que nós estamos aqui nesta manhã, nesse dia tão lindo, para estar glorificando, para estar cultuando esse Deus poderoso, maravilhoso que nós servimos. Eu queria abrir a palavra do Senhor em Mateus 25. Mateus 25. Mateus, Evangelho de Mateus, o primeiro, facinho da gente achar, no capítulo 25. Amém? Todo mundo achou? Gente, essa palavra de Mateus 25, ela é uma palavra, que todas as vezes, em tempo oportuno, nós voltamos a falar essa palavra. E, gente, eu acho que o tempo não é mais oportuno do que os dias que nós temos vividos. Quem sente no seu coração que nós temos vivido os últimos dias? Eu acho que todos nós, todos nós que estamos acompanhando tudo o que está acontecendo, nós temos essa impressão dada pelo Espírito Santo. A palavra diz que nós não vamos ser como os que dormem. A palavra do Senhor diz que nós vamos saber discernir os tempos, E tem essa impressão no nosso coração. E daí eu fico sempre pensando nessa palavra. E mesmo quando eu estou ministrando outra palavra, eu sempre cito um pedacinho desta palavra. E aqui fala em Mateus 25, no versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 delas eram prudentes. As nécias, ao pegar as lamparinas, elas não levaram consigo azeite, mas as prudentes, além das lamparinas, elas levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, ficaram sonolentas e todos adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, e saíram ao encontro dele. Então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As nécias, elas disseram às prudentes: deem a nós um pouco do azeite de vocês, porque a nossa lamparina está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque senão vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram todas com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou.
Mais tarde, chegaram as imprudentes, chegaram as nécias, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos tão gratos, meu Deus, pela Tua palavra nesta manhã. Espírito Santo de Deus, vem falando conosco de uma forma excepcional. Vem capturando, meu Deus, a nossa mente, vem capturando, meu Pai, o nosso coração. Às vezes a gente não entende o que o Teu Espírito faz, meu Pai. Às vezes, quando nós recebemos uma notícia, que não temos o nosso YouTube no momento, porque alguém hackeou o nosso YouTube, mas para muitas pessoas é um sinal, meu Pai. Meu Deus, porque elas vão ligar na internet e elas vão descobrir, meu Pai, que elas não estão presentes, meu Pai, que elas não estão como corpo de Cristo na casa do Senhor, meu Pai, que elas não estão junto com os irmãos, meu Pai, que elas não estão, como diz em Hebreus 9, jamais deixe de congregar, como passou a ser costume de algumas pessoas. Então, Pai, às vezes a gente procurar por algo, meu Deus, e esse algo não está mais ali, faz a gente perceber algo, meu Pai, de grande valor, que pode ser que nós não estejamos dando a devida importância para este algo tão valoroso, meu Pai. Meu Deus, nos faz pensar, se eu estivesse na casa do Pai, com todos os meus irmãos, eu poderia estar recebendo do orvalho que desce do alto. Quão bom e agradável é os irmãos estarem reunidos. É como o óleo precioso que desce na cabeça, que desce na barba, que desce na gola, que desce em todas as vestes do sacerdote Arão. A unidade é como a unção sacerdotal, é como o orvalho do Hermon que desce sobre todos os montes de Jerusalém. É na nossa unidade, meu Pai, que o Senhor dispensa a vida e a bênção para sempre, meu Pai. E nós nos alegramos nesta manhã por estar aqui, por estar cultuando a Ti, e nós nos alegramos por poder, pelo Teu Espírito Santo, estar recebendo a Tua palavra. E eu quero te pedir, comunica ao nosso coração nesta manhã, no nome e no sangue de Cristo Jesus. Amém. Gente, a gente lê esse texto, e a gente vê ali que por uma procrastinação, pelo fato de ficar deixando as coisas para depois, quando chegou ali no momento da vinda do noivo, não houve mais tempo, a porta se fechou e virgens ficaram para o lado de fora. Isso muitas vezes é uma impressão que a gente não quer deixar nos dias que nós estamos vivendo, chegar no nosso coração, Não, isso não vai acontecer, não vai acontecer esse momento que tudo vai se dar de uma forma
forma tão rápido que não vai dar tempo de mais nada, né? E nunca, como diz lá em Mateus 7:21, acho que nós nunca vivemos um tempo que tantas pessoas falam Senhor, Senhor, sabe, mas não fazem a vontade do Pai Celestial. A palavra do Senhor em Mateus 21, em Mateus 7:21, ela não diz, sabe, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que crê na sua misericórdia. Não é isso que está escrito nessa palavra. Está escrito, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aí diz que essas pessoas falarão para o Pai, mas porventura nós não temos profetizado no teu nome? Porventura nós não temos expelido muitos demônios? Porventura nós não temos feito muitos milagres? E diz que o Senhor vai responder, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticam a iniquidade. Se aparta de mim, todos vocês que se dizem cristãos, mas não vivem nos meus valores, não vivem nos meus princípios, vivem uma vida completamente diferente, que não reflete o evangelho das boas novas que eu vim trazer para vocês. Mateus 25, de 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Em que dias Jesus estava pronunciando essa parábola das 10 virgens? Se você na tua casa for ler Mateus 21 inteiro, você vai ver a urgência que entrou no coração de Jesus após a entrada dele em Jerusalém. Aí você vai ver um Jesus que o evangelho humanista não gosta de ver, né? O evangelho humanista, ele gosta de ver o Jesus que acolhe as mulheres, o Jesus que chama para o seu colo todas as criancinhas, mas a partir, gente, desta hora que Jesus entra em Jerusalém, nós vamos ver um Jesus lutando contra toda sorte de engano, contra toda sorte de religiosidade. Havia um espírito de urgência no coração de Jesus, e com a zorag dele, ele começa a desarraigar todos os cambistas do templo, todos aqueles que vendiam animais, que vendiam aves no templo, mostrando que o cerne do evangelho não é o lucro, gente, é o cerne de um mundo capitalista, mas não é o cerne do evangelho. Vemos um Jesus passando pela figueira, cheio de fome, esperando uma colheita daquela figueira. Isso está nos mostrando, gente, que nos últimos dias há uma grande expectativa no coração de Deus que a nossa vida frutifique. Há uma urgência nesses últimos dias, que a nossa vida frutifique. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós temos uma colheita muito grande para fazer para o Senhor nesses dias, e nós vemos Jesus cheio de fome, nesses dias passando embaixo da figueira, e a figueira não tem fruto, e ele ansiava muito por ter uma colheita, e ela totalmente
desprovida de fruto. E Jesus determinando que nunca mais dela nasceria fruto. O capítulo 22, Jesus começa a falar por parábolas, e todas elas, gente, de profunda admoestação. No capítulo 23, Jesus ele vai para cima dos fariseus, na frente de todo mundo, numa linguagem que ele ainda não havia usado, e ele começa a falar: ai de vocês hipócritas, ai de vocês sepulcros caiados. No versículo 24 é o sermão profético acerca da sua vinda, e no capítulo 25 continua sendo de fortes advertências. 25:11 diz: mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Você já viu pessoas que procrastinam? Você já viu pessoas que deixam absolutamente tudo para a última hora, deixam para clamar no momento que já é tarde demais? E qual, gente, que é o foco dessa parábola de Mateus 24? Qual que é o assunto principal dessa parábola das 10 virgens? Será que é prudência? Será que é vigilância? Será que é a volta de Jesus? Será que é obediência? Será que é salvação? Será que é arrebatamento? As bodas do Cordeiro? O assunto principal, gente, dessa parábola é casamento, é quem entra e quem fica de fora. Se nós deixarmos de lado essa parábola, nós vamos estar cometendo sério risco de ficar para o lado de fora da festa. Quem são, gente? Quando Jesus fala que eram 10 virgens, quem são as 10 virgens? As 10 virgens, gente, é a igreja. Só que na estatística de Jesus, metade da igreja está ficando para o lado de fora, né? E aqui Jesus não está falando do mundo, gente, porque o símbolo na Bíblia, quando fala de pessoas do mundo, fala meretrizes. E aqui Jesus não está falando eram 5 virgens e 5 meretrizes. Não, ele está falando, são 10 virgens, aquelas que foram purificadas, aquelas que foram lavadas, aquelas que foram redimidas no sangue do Cordeiro. Só que tem virgem que está ficando para o lado de fora das bodas do Cordeiro. E qual que é a diferença entre as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias? A diferença, gente, é azeite. Esta é a única diferença. Isso significa, gente, que azeite é de fundamental importância para nós podermos participar das bodas. Ou nós vamos encher as nossas vasilhas de azeite, ou nós vamos ficar para o lado de fora das bodas do Cordeiro. E o que é esse azeite? Todas as vezes que fala de azeite, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, está falando do Espírito Santo de Deus. Então o tema é casamento, é quem entra e quem fica de fora. Sabemos que Jesus está se referindo aqui à igreja, que ele está falando que alguns da igreja participarão das bodas e outros não. Já sabemos que a diferença fundamental entre os que participarão e os que não participarão é azeite, e nós já sabemos que azeite
azeite é o Espírito Santo. E como nós erramos, gente. Todas as vezes que se fala do Espírito Santo, nós relacionarmos o Espírito Santo só a milagres, só a dons, só a unção. Gente, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é uma pessoa com personalidade, ele é uma pessoa com características, ele é uma pessoa com sentimentos. O Espírito Santo, ele é o agente de toda a obra de Deus. Quando Deus libera uma palavra criacional, quem executa essa palavra é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos dá revelação, é ele que ilumina os nossos olhos, é o Espírito Santo de Deus que nos dá experiência com Cristo, é ele que desenvolve o caráter de Cristo na nossa vida, que é o fruto do Espírito. É ele é o Consolador, é ele que nos dá poder para testemunhar, é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que nos dá novo nascimento, e aí por diante. Gente, o revestimento do Espírito Santo, estar revestido do Espírito, é estar vestido de Deus. E nessa parábola, qual é a maior manifestação do Espírito Santo ao qual Jesus está se referindo? Em 1 Coríntios 13, 28, fala assim: a uns Deus estabeleceu na igreja apóstolos, a outro Deus estabeleceu profetas, a outros mestres, a outros operadores de milagres, curas, socorros, governos, variedades de língua, interpretação de línguas. Mas do que Jesus está falando aqui, gente? Jesus está falando do maior de todos os dons, que é o dom do amor. Aqui Jesus está falando da obra que o Espírito Santo, ele realiza na vida da virgem desposada, sabe, para que ela seja como a noiva deve ser, ataviada, linda, maravilhosa, preparada, vestida de branco, ornamentada, indo de encontro com o Cordeiro. Gente, na Bíblia, lá no livro da Gênesis, Eliezer, ele é uma figura do Espírito Santo. Lorena, quem que é Eliezer? Eliezer, ele era o servo mais velho de Abraão, a quem Abraão enviou para Mesopotâmia para buscar uma noiva para o filho dele, Isaque, para que o filho dele se casasse. E qual que era o papel de Eliezer? Eliezer, ele tem que revelar à noiva todas as qualidades do noivo. Ele tem que fazer a noiva aceitá-lo, amá-lo, desejá-lo, mesmo antes de encontrar com ele a primeira vez, mesmo sem jamais ter conhecido ele. Ele tem que fazer com que a noiva abra mão da vida dela, da sua pátria, da sua parentela, e por tudo aquilo que ele fala do noivo para a noiva, ela decida deixar tudo e abraçar esse casamento. E é isso, gente, por isso que ele é uma figura do Espírito Santo, Eliezer, porque é isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. O que os noivos, gente, mais gostam de fazer? Eles mais gostam de ficar junto. Se são noivos, gostam de estar junto. Você acha que vai dar certo um casamento se o noivo e a noiva não se desejam ardentemente entre si? Quando os noivos estão juntos, do que os noivos mais gostam de falar? Qual que é, gente, o único assunto dos noivos? Em 3 anos e meio eu tive 3 noivas na minha casa.
Então eu posso falar para vocês assim de experiência. O que o noivo e a noiva mais gostam de falar é: nós vamos nos casar, qual vai ser o dia do nosso casamento, todos os detalhes do casamento, como vai ser a lua de mel. Eles não pensam em outra coisa, isto é, noivo e noiva, sabe, a não ser estratégias para estarem cada vez mais próximos um do outro. E essa é a obra, gente, que o Espírito Santo de Deus realiza na sua igreja. A noiva só pensa no casamento, ela só pensa em estar com o noivo, a paixão da noiva é o noivo, a vida da noiva é o noivo, ela está tomada por isso. Quando o Espírito faz esta obra na igreja, a noiva, ela diz: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe, é a noiva que está se enchendo de azeite, é a noiva que está permitindo que o Espírito Santo produza um desejo por Cristo muito grande nela. E isso está absorvendo toda a vida dela. Sabe, aquele amor, aquela paixão irresistível, arrebatadora, que você não ouve, que você não vê, que você não respira outra coisa, que você não raciocina, até mesmo nem come, por tanto amor pelo seu amado. Até o Davi Sasser, uma vez ele escreveu uma música sobre esse amor. Ele fala: estou enfermo de amor, amado meu, estou aqui, meu amor, te esperando no jardim, vem para mim, pois arrebataste-me o coração, amado meu. Este é o amor, gente, da sunamita por Salomão. Este é o primeiro amor que Jesus falou à igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso havia perdido este primeiro amor, e que era para ela ver bem da onde ela havia caído, porque senão seria removido o castiçal dela e seria apagada a luz dela. Quando a luz da gente é apagada, gente, nós perdemos a revelação, nós perdemos o discernimento. Então, Jesus falou à igreja de Éfeso: vocês perderam esse primeiro amor, vocês perderam esse anelo, vocês perderam esse fogo, vocês perderam essa paixão. Vê da onde foi que vocês caíram, se arrependam e volte para esse lugar, porque senão vai ser removido o candeeiro de vocês e vai ser apagada a luz de vocês. A noiva, gente, tem que ter azeite, sabe? É aquela que o Espírito Santo está fazendo essa obra. Infelizmente, Jesus diz que algumas não permite que o Espírito faça essa obra na vida delas, mas aquelas que anelam a Cristo, porque estão vigiando, não vão ser pegas de surpresa. As insensatas, elas não vigiaram e elas acabaram para o lado de fora. Lemos Mateus 7 para fazer esse paralelo. Jesus, aqui ele desqualifica gente que está enganada em Mateus 7, gente que está praticando a iniquidade e acha que vai estar entrando para o banquete, e como diz em Isaías 1:13, como a casa de Deus, ela está cheia de iniquidade, misturada ao ajuntamento solene. Mas o que Jesus está falando em Mateus 25 é ainda mais profundo do que ele fala em Mateus 7. Ele está falando aqui mais
do que não prostituir-se, ele está falando aqui mais do que não roubar, do que não deixar de perdoar as pessoas, do que não se submeter ao marido, ao pai, à mãe, a amar a esposa, a não odiar, a não mentir, a não adulterar, mas ele também está falando aqui de pessoas que crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências, como a igreja de Éfeso, que se opunha a tudo que era errado e mal, mas ainda assim não está com a sua lâmpada acesa e nem tem óleo na vasilha para ir de encontro com o noivo e levar toda a sua casa de encontro com o noivo. Gente, porque ele vai vir no momento mais escuro desta era. E não basta só a lamparina estar acesa, precisa ter óleo na vasilha para fazer o trajeto de encontro com ele, para que no meio do caminho a luz não apague, não seja removido o teu candeeiro, não seja removido o teu castiçal e a tua luz seja apagada e você não tenha mais discernimento e você numa determinada altura dos dias do fim, você não consiga mais rumar para Cristo. Então, gente, nós precisamos, e se você notar, tem tantos detalhezinhos. Eram 10 virgens, 5 delas eram nécias, 5 delas eram prudentes. Era a meia-noite, o momento mais escuro, e chegou um momento que todas elas adormeceram. Vocês viram, gente, que no momento mais escuro de todas as eras, no momento que vai estar descendo densas trevas sobre a terra, sabe, num momento de um cenário mundial terrível, sabe, mas vai ser um momento que a igreja vai entrar numa sonolência, porque diz que todas elas dormiram, e aí quando o noivo veio, aí elas se levantaram, mas quando elas se levantaram, 5 delas tinham azeite nas vasilhas, para poder cumprir todo o trajeto daqueles dias e poder ser levada com o noivo para as bodas do Cordeiro. Mas 5 nécias, sabe, a lamparina delas já estava se apagando e elas não tinham azeite para ir de encontro com ele. E sabe uma coisa engraçada? Quando ela falou, dá para mim, né? Aí elas falaram não, para que não falte para nós e para vocês, senão vai ficar todo mundo de fora. E ela falou assim, ide e comprai. Gente, sabe, a gente gosta muito de uma graça barata. Sabe, é assim que eu vou fazer tudo contrário à palavra de Deus e na última hora não vai dar nada não. A gente pensa assim numa graça bem barata. Não é uma graça barata. Tanto é que na hora ela não falou, vai lá, se achar, alguém vai doar para você, ou aquelas que têm vão doar para você. Não, as que tinham não doaram, ninguém ia doar para eles, e era para elas tentar comprar uma coisa que tem preço, uma coisa que tem custo, sabe? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Com o engano que a gente tem vivido nos últimos dias, né? Que é tudo assim, um oba-oba, e no final vai dar tudo certo, né? Até a nossa nação, né? A gente tem o hábito de falar que é uma nação que tudo termina em pizza, né? Mas a
gente vê que nem nisso é uma coisa que não dá certo, gente. Então a gente não pode, sabe, ter esse espírito de Gerson, esse espírito do mínimo esforço, esse espírito, sabe, que eu não vou precisar, sabe, estar atento a nada, eu não vou precisar vigiar, eu não vou precisar ter intimidade, eu não vou precisar ter anelo pelo noivo, eu não vou precisar estar no corpo de Cristo. Gente, quantas pessoas, sabe, por uma permissão diabólica, nunca mais saíram dessa permissão. Quando nós entramos na pandemia, Satanás deu uma permissão para toda a igreja. Ele deu a permissão para ninguém mais congregar. E ele deu a permissão para todo mundo ficar em casa, né? Num tempo de peste, num tempo de praga, num tempo de uma grande atuação do maligno sobre a terra, ele liberou uma permissão para toda a igreja. Gente, o evangelho está aqui, o evangelho fala, né, que aquele que crê, quem tem sede, vem a mim e beba. E aquele que faz tudo conforme está escrito, estes rios de água viva fluirão do seu interior. Gente, é conforme está escrito, é viver como igreja, é viver em unidade, é funcionar como parte do corpo, no corpo de Cristo. E quantas pessoas, com essa legalidade que Satanás deu para elas, elas descansaram nessa legalidade, e daqui a poucos segundos Jesus Cristo vai estar voltando, e elas estão tudo deitadas em berço esplêndido, descansando na legalidade que Satanás deu à vida delas, enquanto tantos países onde há uma perseguição tão grande da igreja, onde as pessoas, elas têm que se esconder nos antros da terra, que para não serem assassinadas, degoladas, massacradas, terem seus filhos mortos diante dos olhos delas, elas estão fazendo de tudo para congregar, e estão fazendo de tudo para viver como igreja, como foi determinado pela palavra do Senhor. Então, gente, aqui nós vemos o que o Espírito Santo produz no nosso coração, é o amor da noiva pelo noivo, porque ninguém é maluco para se entregar, sabe, de uma forma tão apaixonada, se não vem de volta o mesmo amor. Não se case com alguém que não esteja disposto a ir com você aonde você for. Gente, um dos textos mais lindos de aliança da Bíblia é o texto entre Ruth e Noemi. Não me instes para que eu te deixe, não me obrigues a não seguir-te, onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Onde quer que você morrer e for sepultada, morrerei eu e serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não ser a morte, me separar de ti. Sabe, esse tem que ser o nosso anelo, gente. Esse tem que ser o nosso amor. Eu estou com você. Eu estou com você para o que der e vier. E eu estou com você para sempre. Esse tem que ser o nosso anelo de noiva para com o nosso noivo. Esse é o nível de amor, de entrega, de cuidado que o nosso noivo tem conosco. Ele se entregou por nós. Ninguém
ninguém, sabe, nenhum, nunca se entregou dessa forma. Ele deu a vida, ele amou incondicionalmente, apesar dos nossos erros, defeitos e limitações. Ele é apaixonado pela noiva, mas só que ele fala que ele não vai se casar com gente indiferente. Jesus não vai se casar, gente, com uma noiva morna, que prefere, como a mulher de Ló, todos os deleites desse mundo, que se encanta por tudo que essa terra oferece, aonde ele está sempre em segundo plano, onde ele não é o primeiro, aonde ele não é a primazia. Pessoas que só se envolvem com casar, com comprar, com vender. Lucas 14:16 diz que um rei deu um banquete, que ele convidou a muitos, e um disse: comprei um campo, vou ver o meu campo, não poderei estar sentado na tua mesa. O outro falou: eu estou comprando e vendendo gado, e eu não vou poder estar na tua mesa. E o rei então irado disse: sai às ruas, sai aos becos, sai aos valados, porque vos declaro que nenhum daqueles que foram convidados para provar da minha festa, para provar da minha mesa, da minha intimidade, do meu banquete, e que não quiseram vir, nenhum deles vão participar da minha ceia. Gente, é pecado comprar campo, casa, comprar e vender gado, estar em casamento? Não. O pecado consiste quando tudo isso toma o controle da nossa vida e nos faz completamente indiferentes a Deus. Quando isso absorve a nossa vida, a nossa existência. A palavra do Senhor também fala daquele homem que o campo dele produziu muito, muito, muito. E ele falou: eu vou construir um monte de celeiros, e eu vou colocar toda a minha produção nos celeiros, e eu vou falar para minha alma, come, bebe-te, regala-te, porque você tem para muitos anos. E Jesus falou para ele: louco, essa noite eu vou pedir a tua alma. E o que você tem? Ele falou assim: é o homem que é rico para consigo mesmo, mas não é rico para com as coisas de Deus, não é rico para com o meu reino, não é rico para com as coisas celestiais. Então, gente, nós temos que largar de lado todo o encanto com o mundo. Quando nós amamos a Jesus, nós não nos preenchemos com essas coisas, quando essas coisas tomam o nosso coração, nós deixamos de desejar o noivo, de anelar o noivo como o noivo quer ser anelado. Quando nós não dizemos mais, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Jesus disse que a sua vinda vai ser como nos dias de Noé, que comiam, que bebiam, que casavam-se, que davam em casamento, mas aí veio o dilúvio e a mão de Deus fechou a arca, e todos aqueles que por 120 anos não quiseram entrar, ficaram tudo para o lado de fora. E gente, quando fala aqui que nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam-se, qual que é o pecado disso? Aqui o que Jesus está falando não é pecado, ele está falando para o que você vive. Ele está perguntando: para quem que você vive? Qual que é a razão da tua existência? Quantas vezes nós achamos tão normal as pessoas falarem: eu quero tanto casar, tomara que Jesus não venha para eu encontrar meu príncipe, para que eu possa me casar. Senhor, eu quero tanto fazer isso, eu quero tanto fazer
fazer aquilo, eu quero tanto possuir isso, eu quero tanto possuir aquele outro, eu quero tanto viver esse sonho, eu quero tanto ter aquela emoção. Tomara que Jesus Cristo não venha. Só que essas pessoas, elas não sabem que é justamente aí que consiste o espírito das nécias, porque as virgens sábias e prudentes, elas estão com azeite na sua vasilha, e o maior anelo da alma delas é a vinda do noivo. Tudo mais é secundário. Elas dizem: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe para quem ou por quem nós temos vivido? A noiva prudente, ela está tomada de um espírito peregrino. Eu não sou daqui, aqui não é a minha cidade, aqui não tem nada que seja parecido com o meu amado, sabe? A minha cidade, ela não tem fundamentos terrenos, mas é celestial. Eu só estou aqui de passagem, com o objetivo de glorificar o meu amado na maior proporção possível. Eu só estou aqui com o objetivo de alcançar o maior número possível para os celeiros celestiais do meu amado. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tem comida, não tem bebida, não tem riquezas, não tem pessoas, sabe, que segurem o coração de uma noiva que anela o seu noivo, um coração de noiva para com o noivo, da igreja para com Jesus. E o fim da parábola desmascara as nécias. As nécias desesperadas falaram: dá-nos do azeite de vocês, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outros, ide aos que vendem e comprai. Saíram elas para comprar. E qual era a urgência? Era azeite, só que não havia mais tempo. E por que elas foram desmascaradas? Porque o coração delas foi desnudado. A única coisa que elas queriam na última hora era a salvação. Elas não desejavam noivo. O anelo delas não era o amor, a companhia do noivo, não era intimidade. O amor do noivo foi por elas desprezadas. Elas amavam os encantos deste mundo. Elas pensavam como a igreja de Laodiceia: estou rica, estou abastada, não preciso de mais nada. Agora, quando o noivo está chegando, a única preocupação delas é perecer. A única preocupação delas é não padecer. É tentar entrar pelas portas da salvação de tudo quanto é forma. Por quê? Porque elas sabem que lá fora é choro e ranger de dente. Mas se realmente, gente, elas amassem o noivo e pela intimidade com o noivo, elas estivessem buscando a ele de todo o coração, elas estariam com as vasilhas delas cheias de azeite. Porque, gente, é a nossa entrega, é a nossa busca, é a nossa rendição, é a nossa vida devocional, é todo o tempo que nós estamos com o nosso amado, que nós estamos fazendo dele a primazia, protos, primeiro, sabe? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O azeite nas nossas vasilhas vem por esse tempo de comunhão que nós temos com o noivo, sabe? Elas queriam o palácio, mas elas não queriam o rei. Elas queriam muito estar nas bodas do Cordeiro, mas na alma delas não havia um anelo verdadeiro pelo rei, né? É como aquela historinha que
que eu volta e meia conto para vocês do Taj Mahal, né? Daquele palácio que foi construído em Agra, na Índia, quando o Shah Jahan, ele amava muito a mulher dele, muito, 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 apaixonado, riquíssimo, e a mulher dele morreu no nascimento do 14º filho. E o Shah Jahan, ele ficou desesperado pela morte da mulher dele. E ele falou: eu queria fazer uma obra faraônica que honrasse, que glorificasse com a minha esposa. Aí ele colocou todos os restos mortais dela numa caixa. E ele colocou essa caixa no meio da obra que ele começou a edificar, do palácio. E ele começou a fazer o palácio, e o palácio, gente, foi ficando suntuoso. O palácio tinha toda sorte de pedras preciosas, o palácio tinha toda sorte dos materiais mais nobres que pudessem existir. E o Shah Jahan, todos os dias ele ia lá inspecionar a obra, e ele foi ficando encantado, ele foi ficando maravilhado pela obra. E um dia ele andando lá, entre as salas do palácio, ele bateu a perna numa caixa. E aí ele ficou muito furioso, e ele falou para os funcionários: o que essa caixa está fazendo aqui no meio dessa obra? Manda arrancar isso daqui e jogar fora. Passou uns dias, gente, o palácio ficou pronto, mas a pessoa para o qual ele havia sido feito, a pessoa que deveria ter sido honrada por aquela obra maravilhosa, ela foi desprezada e, sem perceber, ela foi colocada para fora de lá. Foi construído um lindo palácio, mas não havia nenhum rei, não havia ninguém para ser dignificado através daquela obra, porque foi colocado para fora sem nem perceber. Sabe, às vezes a gente corre o risco de fazer isso na nossa vida. A gente vai se envolvendo com tantas coisas, a gente, sabe, vai dando prioridades para tantas coisas, a gente vai se encantando, a gente vai se maravilhando, a gente vai se envolvendo, e de repente a gente perde a perspectiva daquele que pagou um alto preço por nós. A gente perde a perspectiva do amado da nossa alma. Obrigado, Edu. A gente perde a perspectiva daquele que derramou o sangue dele. Sabe o que a mulher, a noiva de Cantares falou? O teu estandarte sobre mim é o amor. O que é o estandarte, gente? Era a bandeira. Quando um governante tomava um território, ele colocava a bandeira dele, que agora ele era, sabe, ali o rei daquele território. Quando muito sangue era derramado numa guerra pela conquista de um território, uma bandeira era levantada ali, sabe, revelando de quem era aquela conquista. E a noiva de Cantares, ela falou: o teu estandarte, a tua bandeira sobre mim é o amor. É todo o teu sangue derramado para me conquistar, para me comprar, para me desarraigar dessa terra, para me tirar desse mundo, para me transportar do império das trevas para um reino de luz. O teu estandarte sobre mim é o amor. E às vezes a gente esquece, gente. A gente esquece daquele que nos amou, daquele que deu a vida, daquele que nos comprou, daquele que ressuscitou, daquele que está à destra de Deus Pai, daquele que intercede incessantemente pela nossa vida. A gente esquece, a gente se encanta, a gente começa a edificar o que é dele, daqui a pouco nós estamos edificando o que é nosso.
nosso, a gente começa a edificar o que é dele, daqui a pouco nós colocamos ele para fora, e não tem mais finalidade aquilo que nós estamos fazendo, porque ele não é mais o amado da nossa alma. Um moço, um musicista, ele tinha um mestre, e o mestre ensinou ele, sabe, a tocar da forma mais excepcional que havia. E o mestre treinou aquele musicista por muito tempo. E um dia ia ser a grande apresentação, a apresentação a nível mundial que aquele musicista ia fazer. E o mestre estava lá, na primeira fileira. E aquele moço, ele se apresentou, gente. E a hora que aquele moço se apresentou, olha, houve uma comoção, aquele auditório inteiro ficou de pé, e aquele auditório aplaudia de uma forma. E aí aquele moço foi ficando constrangido, abaixou a cabeça e saiu. O amigo dele veio correndo atrás dele, falou para ele: o que foi que você fez? Você se apresentou de uma forma brilhante, o auditório inteirinho se levantou, você foi aplaudido. Ele falou: é meu mestre. Ele falou: teu mestre? Ele falou: é meu mestre. Ele estava na primeira fileira, e ele viu a hora que eu errei, e o meu mestre não me aplaudiu. Então, ele entendeu, sabe, que ele não estava para buscar os aplausos desse mundo. Tem muita coisa, gente, que esse mundo aplaude, que Cristo não aplaude. Tem muita coisa que esse mundo valoriza. Tem muita coisa que esse mundo nos aprova, mas não tem nenhuma aprovação do nosso Senhor. E nós não estamos aqui para viver dos aplausos deste mundo. Nós estamos aqui para agradar o coração do nosso Deus. Nós estamos aqui para ser para o seu inteiro agrado, como está escrito no livro de Colossenses. Nós estamos aqui para satisfazer aquele que nos comprou de uma forma maravilhosa e extraordinária. Nós estamos aqui para alegrar o coração dele. Nós estamos aqui para, como noiva, amá-lo e viver na intimidade dele. Então, gente, vamos estar nos colocando de pé. Haviam 10 virgens. 5 delas entraram, e 5 delas ficaram do lado de fora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, os dias se aproximam, meu Pai, e tantas coisas concorrem no nosso coração, Pai. Meu Deus, num período de escuridão anunciado pela Tua palavra, que precede a vinda do noivo, Pai, nós podemos ser equivocados, nós podemos estar enganados, meu Deus, com tantas coisas, meu Pai. Meu Deus, tantas coisas podem estar sendo convenientes à nossa vida nos dias que nós estamos vivendo, Pai. Tanta legalidade o mundo pode estar dando para nós vivermos uma vida que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Cristo, Pai. Uma vida que muitas vezes pode estar nos afastando daquele que verdadeiramente nos amou, meu Pai.
E eu quero estar te pedindo, Pai, tudo aquilo que está nos impedindo dessa intimidade, tudo aquilo que está nos impedindo, Pai, de ter luz na nossa lamparina, discernimento, revelação, conhecimento, ciência, nesses últimos dias, tudo que está nos impedindo de ter óleo na vasilha, para abastecer tudo isso, Pai, para que tudo isso se mantenha até a hora do arrebatamento, Pai, até a hora de nós estarmos sendo levadas para Ti, até a hora de nós estarmos sendo introduzidos, meu Deus, na festa, na mesa, no banquete, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, nos livra, Pai, de tudo que está nos impedindo de estarmos sendo adornadas, de tudo que está nos impedindo de estarmos sendo ataviada. A noiva, quando ela está se arrumando, ela olha no espelho, e no espelho ela consegue enxergar tudo aquilo que tem que ser aperfeiçoado, tudo aquilo que tem que ser colocado, cada mínimo adorno. O nosso espelho é a Tua palavra, Pai. É hora da noiva estar olhando para esse espelho, que é a palavra, porque a noiva vai ter que estar de conformidade com a palavra de Cristo, meu Pai. Tem que estar adornada segundo o coração do nosso Senhor, meu Pai, com aquilo que encanta Ele, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Abençoa que nesses dias, Pai, nós possamos ter esse tempo de consagração, que nesses dias nós possamos ter esse tempo de busca, Pai, que sejam como nos dias que Moisés não saía do santo monte do Senhor, a ponto de resplandecer, e as pessoas não conseguirem olhar para ele, tamanho peso de glória, tanto azeite na vida dele, meu Pai. Que seja assim com a nossa vida, Pai, um tempo, Pai, de intimidade, Senhor. E se nós caímos, Pai, meu Deus, como a igreja de Éfeso, Pai, que nós possamos ver da onde nós caímos, e que nós possamos voltar, meu Deus, da onde caímos, Pai, voltar esse primeiro amor, voltar esse fogo, voltar essa paixão, voltar esse anelo, aonde nada mais seja importante do que o Senhor, do que os teus olhos, do que a tua aprovação, do que a sua companhia, meu Pai. No nome e no sangue de Cristo Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, e nos aproxima, meu Pai. Quanto mais os dias são chegados, nos aproxima cada vez mais de Ti, no nome e no sangue de Cristo Jesus. Amém.